Bom, vamos lá então. Português, página 54. 54? 64? 54. 54. Essa nós vamos fazer agora. Hoje é dia 22/4. E tem mais certificado para entregar amanhã? Mandei no Sponte. Bom, vamos lá? Sim. Lê, vamos lá. Poemas, recursos sonoros e declamação. Restante tudo prestando atenção para a gente responder as questões depois. Começa a ler. São tantas as formas de organizar um texto? Estamos estudando os textos escritos em versos e estrofes, poemas e letras de canção. Mas você já leu outros divididos em parágrafos com as frases indo até o final das linhas. Vitória. Quadrinhos, charges, poemas e concreto. Pode continuar. Há muito por aí a ser lido. Continua? É para continuar? Sim. E a leitura é sempre uma chance de nós nos transformarmos. Dani. Ela também nos faz melhores quando lemos e nos reconhecemos em uma história ou em um personagem. Refletimos sobre nosso modo de ser e assim aprendemos formas de sermos melhores para nós mesmos, os outros e o mundo. Luan. Peraí. Segundo parágrafo. O texto é escrito para conter uma mensagem que precisamos descobrir e que pode estar além das palavras. Pode continuar. Em textos versificados, as palavras não significam simplesmente aquilo que aparece no dicionário. Elas vão além, ultrapassam o dicionário. Taqueda. Outra característica dos textos em versos que ajuda a expandir seus significados é o som. Chamamos de sonoridade o conjunto de características dos sons que compõem um texto em versos. Já estudamos as rimas que fazem parte da sonoridade, mas há muito a explorar. Lê. Quarto parágrafo. Quarto. Outra maneira de mudar O texto em cima, o texto em versos. O texto em versos tem ritmo, a harmonia de sons, mesmo que nunca tenha sido e jamais seja transformado em canção. Vitória. Versos mais longos e mais curtos. Repetição de palavras e de sons específicos. Tudo isso faz parte da característica sonora de um texto. Luan.
Peraí, professora. Quando a repetição... Aí, é que eu não tava conseguindo. Show? Quando a repetição de um som específico, por exemplo, isso não é aleatório. É muito provável que quem elaborou o texto tenha pensado nisso para ajudar na construção da mensagem. Dani. Outra maneira de mudar a si mesmo e ao mundo para melhor e conhecer e reconhecer direitos e deveres. Saber refletir, conhecer e reconhecer nosso papel no mundo faz com que sejamos cidadãos melhores e cuidamos mais adequadamente do entorno e do nosso planeta. Então, vocês já perceberam? Vocês já perceberam que existem vários tipos de poemas? Tem poema curto, tem poema mais comprido, tem poema que usa só 3 palavras na linha, tem poema que usa uma linha praticamente inteira. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Sim. Lê, o que diferencia um poema de um texto normal? O que um poema tem de diferente de um texto normal? Vitória, responde você que a letra travou. Meu Deus, muito difícil. Qual era a pergunta? Qual é a diferença de um texto e um poema? Como que eu sei diferenciar isso? Poemas têm rimas, poemas têm estrofe, poemas têm versos e texto. É um texto que tem parágrafos. Isso, o poema, para mim saber que ele é um poema, ele tem as estrofes, ele tem os versos, ele tem uma rima, certo? E tudo isso facilita para eu saber que aquilo lá é um poema, tá? Um texto corrido é um texto que eu saio escrevendo linha inteira, tá? O verso, ele é menorzinho, ele ocupa menos espaço nas linhas, certo? Gabi, página 54. A seguir, leia um poema repleto de recursos sonoros sobre os direitos de todas as crianças. Vocês entenderam aí o que é sonoridade? Sim ou não? Em quarto ano. Sonoridade é o conjunto de características dos sons que compõem um texto em versos. Tá? Então, eu junto todo o som no meu poema. Página 55. Criança pode o quê? As crianças já se sabe bem, não podem tudo, nem veem que não tem. Mas tem muita coisa que toda criança pode, nem precisa pedir. Pode ver um pôr do sol, deve se fazer ouvir. Não precisa ser grande para tomar decisão. Criança sempre tem o direito de dar sua opinião. Toda criança pode, de vez em quando, tomar um picolé, andar descalça na grama e saber bem quem é. Criança que é criança não pode trabalhar, tem que ter tempo e calma para ir à escola e brincar. Tem muita gente por aí achando que criança não pode é nada. É bom esse pessoal ficar esperto e dar ouvido à criançada. Crianças podem pensar felizmente, e felizmente pensar e sorrir. Felizes refletir e felizmente agir.
Então, vocês perceberam aí que vocês podem fazer algumas coisas, né? Só que quando eu estou na escola, para eu poder brincar, eu tenho que fazer o quê? Primeiro? Então, Tenho que fazer lição, tenho que me comportar, tenho que obedecer, né? Então, eu tenho que cumprir com os meus é isso que a professora fala toda sexta, né? deveres, para depois ter os meus direitos de brincar. Então, eu tenho que fazer a minha lição, você tem que fazer a parte de vocês, para depois vocês poderem brincar. Certo? Página 56. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Marcos, página 56. Vamos lá, dona Vitória. Você começa. Descreva a divisão do poema em versos e estrofes. Quantas estrofes tem o nosso poema da página 55? 7. Então, eu tenho 7 estrofes. Lê. 2, 3, 8. Que se alternam. Em quantos versos cada um? 4. 4 ou? Sim. 4 e 5 versos. Certo? Então, eu tenho estrofe com 4 versos, tenho estrofe com 5 versos. Ok? Ok. Taqueda? Sim. Vamos lá. Dê exemplos de rima nas seguintes estrofes. Lá na segunda estrofe, que rima que eu tenho lá? 2 palavrinhas que se rimam. O Marcos pensa a questão B e a Gabi pensa a questão C. E a Dani, questão 3. Lá na segunda estrofe. Mas tem muita coisa que toda criança pode. Nem precisa pedir. Não, presta atenção, ó. Mas tem muita coisa que toda criança pode. Nem precisa pedir. Pode ver um pôr do sol. Deve se fazer ouvir. 2 palavrinhas que tem o final igual. As palavras que tá igual, professora? Tem o final igual. Tem o mesmo final. O Davi respondeu, hein, galerinha? É o ouvir. Ouvir e... Sol. Hein, Davi? Qual mais termina com ir? Que termina com ir. É. Pedir. Muito bem. Então, Pedir. ouvir, pedir. Quem que vai responder a B? Marcos. Marcos? 4 estrofes. Gabi, responde a C. Enquanto o Marcos não volta aqui. Na quarta estrofe. Tem rima. Saiu, o Luan responde agora a B, tá, Luan? Tem sim, 2 palavrinhas que terminam com a mesma letrinha.
Ah, tá. Com a mesma letra. Que termina no final? Isso. Toda criança pode, de vez em quando, tomar picolé, andar descalça na grama e saber bem quem é. Eu já sei. Ah, não, eu li a B, na verdade. Deixa o Luan responder. Vai, Luan. É picolé e quem é? Picolé e o é só. Vai, Gabi, quinta estrofe. Criança que é criança não pode trabalhar. Tem de ter tempo e calma para ir à escola e brincar. O picolé e o é na B, tá, galera? Uhum. O picolé e o é, Davi, é na letra B. Professor. Tinha escrito. Ah, professora, Vamos lá, eu tinha Gabi. escrevido e eu apaguei. Arruma aí, Davi, por favor. Já estou arrumando, já. Gabi, Já terminei de arrumar. Oi. e aí? É escola e brincar? Escola e brincar tem o mesmo final? E elas se combinam? O brincar você acertou, quero saber a outra. Qual que tem o mesmo Criança? finalzinho, ó? Criança? Qual que tem o mesmo final que esse aqui, ó, que termina com ar? Trabalhar. Muito bem. Trabalhar, brincar. Dani? Vamos lá. Releia a seguinte estrofe do poema. Criança que é criança não pode trabalhar. Tem de ter tempo e calma para ir à escola e brincar. A estrofe sugere que não é preciso estar calmo para estudar. B. As crianças não precisam ir à escola. C. As crianças devem trabalhar. D. As crianças têm que estudar e trabalhar. Ou E. O trabalho infantil é crime. Pode falar? A Dani. A D? As crianças têm que estudar e trabalhar? Presta atenção no poema. Ó. Criança que é criança não pode trabalhar. Tem de ter tempo e calma para ir à escola e brincar. A letra A, ó. Não é preciso estar calmo para estudar? Tá certo, Dani? Você pode estar nervoso para estudar? Não, nossa, tá acabando o português. A B, Dani. As crianças não precisam ir à escola? Não. As crianças devem trabalhar? Hein, Dani? As crianças têm que estudar e trabalhar? Não. O trabalho infantil é crime? Nós já trabalhamos sobre isso em sala de aula, lembra? Que alternativa que você acha, Dani? Aí. O trabalho infantil é crime. As crianças não podem trabalhar. Claro que não. É, tem que estudar. Crianças não deveriam estudar, deveriam ter um negócio
colocar na cabeça delas, ela ia fazer tudo. Aí todo mundo ia passar de... Vou colocar todo mundo para trabalhar quando voltar às aulas. O que vocês acham? Não, não. Oi? Tá bom, vamos lá. Lê. Oi? Sabemos que a repetição de palavras deve ser evitada nos textos, de uma maneira geral. Porém, observe a seguinte estrofe do poema. Presta atenção, Lê. Crianças podem pensar felizmente, e felizmente pensar e sorrir. Felizes, refletir, e felizmente agir. Nesse caso, a repetição da palavra felizmente é prejudicial à construção do poema ou coopera para a construção dos sentidos? Hein, Lê? Você acha que eu usar a palavra felizmente várias vezes, ela prejudica o meu poema ou ela colabora? Colabora. Eu repeti a palavra colabora, ficou legal aí, ó. Crianças podem pensar felizmente e felizmente pensar e sorrir. Felizes, refletir e felizmente agir. Não. Ela colabora ou não? Não. Por quê? Porque poema fica com palavras repetidas. Muito bem. Dona Vitória? Não. Vai. Sim. Os versos em cada uma das estrofes do poema têm extensões diferentes entre si, dividindo-se livremente, ou tem extensão idêntica, o que torna monótono o ritmo do poema? Os versos são iguais ou diferentes? As estrofes. Quê? As estrofes do poema são iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes. Então, qual quadradinho que eu coloco X? Tem extensões diferentes ou tem extensões idênticas? No primeiro? Primeiro. E a 4, Pro? Tá aqui, ó. Fechou? A gente não vai fazer? A 4 eu já fiz, tá aqui, ó. Não. Eu não consigo ver. Não tô vendo. Aqui, ó. Ela é prejudicial, porque o poema fica com muitas palavras repetidas. É que o meu acho que deve ter travado. Gabi? Oi. Releia a estrofe a seguir, marcando bem a pronúncia do som de S. Mas tem muita coisa que toda criança pode, nem precisa pedir. Pode ver um pôr do sol, deve se fazer ouvir. Você percebe como esse som se repete na estrofe? Você percebeu como que o som de S se repete na estrofe? Ou não? Não. Então presta atenção, ó. Mas tem muita coisa que toda criança pode, nem precisa pedir. Pode ver um pôr do sol, deve se fazer ouvir. Então, no poema ele tem som de S e som de Z.
Certo? Tem palavras escritas com S, que tem som de Z, e tem palavra escrita com C cedilha, que tem o som de S. Certo? Certo. Então, você percebeu como esse som se repete na estrofe? Acho que sim. Sim ou não? Mais ou menos. Vamos por aqui, sim. Acha que isso aconteceu de qualquer maneira? Ou o autor quis colocar dessa maneira? Quis colocar dessa maneira? Então, como que a gente pode colocar aqui? Esse poema, ele tem sonoridade ou não? Os sons se combinam ou não? Combina. Então, coloca aí. Certo? Posso continuar? Tá. Taqueda, pode continuar? Dani? Agora pode. Não. Pode. Que isso, Vitória? Do que não? Ué, não entendi. Copiou, Vi? Sim. Então, vamos lá. Página 58 e 59. Para casa. Na página 58, preste bastante atenção no que vocês vão ter que fazer. Observe as imagens e inspire-se em cada uma delas para escrever mais uma estrofe que poderia se juntar ao poema, mantendo o ritmo e a sonoridade. Siga este esquema. Faça a estrofe de 4 versos. Tente manter um ritmo agradável para os versos. Escreva sobre o direito das crianças, cuide para que existem as rimas e associe o direito sobre o qual vai escrever a imagem correspondente. Então, aí vocês vão ter que observar as imagens e vão escrever um poema de 4 versos, tá? Para cada imagem. Lembrando que vocês têm que falar sobre o direito das crianças e mantendo rima. Se vocês tiverem dúvida, mais ou menos, de como fazer, volta lá na página 55 e lê o poema que está escrito lá. Não pode ser as mesmas palavras que está na página 55. Tem que ser o poema de vocês. Tá? Mantendo o ritmo, mantendo as palavras combinando. Certo? Certo. Entenderam? Sim. E na página 60. A página 60 vocês vão ter que fazer no caderno de português. Para quem não pegou o caderno lá na escola, faz numa folha à parte. Então, nessa página, vocês vão ter que fazer. Que tal agora você também escrever um poema? A proposta é que você brinque com as palavras, modele-as, unindo em versos e estrofes sonoros e agradáveis para ler. Aproveite a força e o potencial das palavras. Escolha-as com cuidado, com base tanto em seus sentidos quanto em seu som. Como fazer? Pense no tema da ação e da transformação, desde as pequenas coisas, como a fabricação de alimento pelas mãos de pessoas, até as grandes transformações que nascem da descoberta de nós mesmos, da reflexão e do amadurecimento, como pessoas e parte do mundo. B. Observe as imagens a seguir que se relacionam com transformação. Você pode escolher uma ou mais, ou ainda pode simplesmente escrever com base em suas próprias lembranças e experiências. Tá? Então, vocês podem usar essas imagens
ou pode usar as memórias que vocês já viveram na vida de vocês. Escreva em seu caderno um texto organizado em versos e estrofes, com no mínimo 2 estrofes, atentando para a sonoridade que caracteriza. Ele tem que ter sentido esse seu poema. Dê um título para o seu poema, e aí vocês não vão fazer a letra E, tá? Vocês só vão revisar o texto para ver se ele tá bom. Só que vocês não vão reescrever ele na folha de produção de texto do livro, tá? Vocês vão deixar ele só no caderno de vocês. Certo? Tá. Essa Certo. questão E aí, você só faz a revisão para ver se ele tá bom. Pede para a mamãe ou para o papai ler para ver se eles gostaram, tá? E deixa Tá no bom. caderno de português, Tá. ok? Uhum. Agora eu não entendi, não. Ó, presta atenção. O tempo vai acabar aqui, nós vamos sair e entrar de novo. Aí eu explico de novo, tá, Lê? Uhum.